Peguei até sua fase, hein, cara. Fala, meus amigos, minhas amigas. Fala, meus amigos, tudo bem? Então estamos aqui para mais um vídeo transformador. Eu vim aqui para passar um conteúdo fantástico para vocês, porque é algo que mudou a minha vida e eu acredito que pode realmente mudar a vida de vocês. Estou aqui com o meu grande mentor, Carlos Wizard. Tudo bom, Danilo? Muito bom. Primeiramente, obrigado, Carlos, por tudo que o senhor tem me ensinado. Realmente tem mudado a minha vida. E eu acredito que um pouco do que a gente vai passar aqui vai ajudar a audiência, vai mostrar e dar um direcionamento para as pessoas que estão buscando como é que elas podem vencer, como é que elas podem crescer, tá bom? Eu posso dizer que somos eternos aprendizes. E quando o indivíduo está pronto, logo aparece o mestre. E você é um bom discípulo, parabéns. Que bom, obrigado. Bom, pessoal, eu preparei algumas perguntas aqui para fazer para o Carlos, perguntas que eu me perguntava assim que eu conheci ele. E eu acredito que vocês devem ter essas perguntas também na cabeça de vocês. Eu acredito que vai ajudar demais na carreira, tá bom? Então vamos lá, Carlos. Primeira pergunta. O que é ser um mentor para o senhor? Mentor é aquela pessoa que consegue ajudá-lo a expandir os seus horizontes, a ver aquilo que talvez você sozinho não consiga ver. O mentor, ele te dá uma perspectiva de algo novo que você tem condição de realizar, embora naquele momento você não consiga ter todas as, digamos, alternativas, todos os caminhos, todas as possibilidades. Então, resumindo, o mentor te ajuda a visualizar aquilo que você hoje é capaz de realizar, porém não está vendo em si mesmo como chegar até lá. Muito bom, perfeito. A segunda pergunta, Carlos, quem foi o seu primeiro mentor? O senhor já teve uma pessoa que o senhor tinha como referência, encontrou essa pessoa, qual foi essa primeira pessoa e o que o senhor mais aprendeu com essa pessoa? Eu acho que em diferentes momentos da vida nós temos diferentes mentores. Se eu fizer uma retrospectiva completa, eu posso dizer que o meu primeiro grande mentor foram os missionários norte-americanos. Por quê? Eu morava na periferia de Curitiba, e naquele momento conheci os missionários norte-americanos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eles colocaram um sonho na minha cabeça. Carlos, você é uma criança, mas você vai crescer e um dia você vai poder estudar nos Estados Unidos. Gente, para mim aquilo era um sonho impossível. Então, a partir daquele momento, aqueles dois jovens norte-americanos passaram a ser meus mentores. Mas conforme eu falei, em diferentes momentos da vida, nós temos diferentes mentores. Quando eu comecei a empreender, eu não entendia nada de fazer negócios, de expandir uma empresa, de fazer um projeto prosperar. Naquele momento, quem que foi o meu grande mentor? Meu pai. Meu pai me colocou no carro e disse, filho, venha comigo, vou te ensinar como que faz para vender. E assim nós percorremos o interior do estado de São Paulo, de cidades em cidade, em busca de mais um cliente. Passado alguns anos, eu já estava com a minha empresa em funcionamento e eu não sabia como fazer a gestão de forma adequada, produtiva, equilibrada. Eu tenho um amigo que é um grande empresário, hoje ele continua sendo meu amigo, eu tenho uma grande estima, uma admiração por ele, ele se chama Jairo Massagardi. Para mim, ele sempre foi uma grande referência. Enquanto eu estava ainda dando os primeiros passos no meu projeto, um certo dia eu liguei para o meu amigo Jairo. Jairo, você teria 5, 10 minutos, no máximo 15 minutos para me receber no seu escritório? Eu vou até aí e eu tenho algumas perguntas básicas para fazer. E nós conversamos, ele me recebeu por 5, 10 minutos e ainda eu me lembro hoje o que ele falou naquela conversa. Então, em determinados momentos, nós vamos tendo referências distintas, diferentes, e essas pessoas, conforme eu disse, ampliam a nossa capacidade de realização. Perfeito, Carlos, perfeito. Realmente, eu posso dizer que eu também tenho o senhor como grande referência. Obrigado. Meu pai foi ali a primeira pessoa que começou a me ensinar um pouquinho de economia, depois eu tive que desconstruir várias coisas para construir depois que eu aprendi o senhor, e realmente a gente buscar grandes referências muda e faz uma diferença gigantesca na nossa vida. A próxima pergunta é, bom, à medida que a sua visão foi expandindo, Carlos, o senhor foi vendo a necessidade de buscar novas referências, né? Então, desde o seu primeiro mentor, segundo, terceiro, o senhor chegou a ter alguns mentores, né?
Qual foram essas referências? O senhor já citou aqui a pessoa, mas o senhor teve mais referências que o senhor buscou? Foi uma única referência, 2, 3? Quantas referências o senhor buscou na sua jornada para formar o modelo mental que o senhor tem hoje? Então, conforme eu citei, eu repito, e é importante nós termos essa noção. Eu tenho 30 anos de trajetória como empreendedor e de tempos em tempos, diferentes pessoas cumprem esse papel de ser um mentor ou aquele que me ajuda a passar de um patamar presente para um patamar posterior. Eu tenho a lembrança vívida de alguns anos atrás, não sei se foram 10, 15, 20 anos, eu fui convidado para um evento em Nova York. Naquela ocasião, o proprietário, fundador do BTG, André Esteves, foi homenageado como o homem do ano lá em Nova York. Eu estava no evento, depois do discurso dele, fui cumprimentá-lo e disse: André, tenho uma grande estima e admiração por sua carreira. Você praticamente começou esse banco do nada e hoje está sendo homenageado aqui em Nova York. E daí a resposta dele me surpreendeu, Danilo. Ele disse: Carlos, você nem conhece a minha história ainda. Ainda um dia você vai conhecer a minha história. Então, o que para mim era o máximo da conquista, da realização da glória, para ele era tão somente o começo. E aquela frase dele me marcou. Uma certa vez, também alguns anos atrás, não sei precisar quando, eu fui até a Rede Bandeirantes fazer uma reunião com Johnny Saad. Johnny Saad é o presidente do Grupo Bandeirantes. E ele é uma pessoa assim muito dinâmica, muito otimista. E ele me perguntou: Carlos, estamos terminando o ano agora, queria saber como que foi o seu ano em termos de faturamento, em termos de negócios. E eu estava muito contente, Danilo. Eu disse: Johnny, nós tivemos um ano espetacular. Foi o melhor ano da nossa empresa. Nós faturamos 50 milhões de reais. E eu notei que ele não se impressionou muito com esse número. Ele só se encostou assim na cadeira, tomou um chazinho e disse: Carlos, tem uma pergunta para você. O que você precisa fazer para colocar mais um zero no seu faturamento? Ou seja, Danilo, eu entrei na sala dele como vitorioso, eu saí de lá como derrotado. Porque o que para mim era uma grande realização, na cabeça do Johnny, meu colega, aquilo ali era só mais um passo e estava faltando um zero na conta. O interessante é que os anos se passaram e eu voltei na Rede Bandeirantes. E naquela ocasião nosso faturamento já estava acima de 1 bilhão de reais. Daí ele só disse assim: você ouviu o meu discurso, né, Carlos? Então, são pessoas assim maravilhosas que em determinados momentos têm uma visão nova. Conforme disse o Danilo, nos perturbam, porque dá um mal-estar em algum momento. Você está numa situação, agora tem que ser desafiado, passar por uma outra, mas tudo isso daí faz parte do processo de desenvolvimento pessoal e empresarial. Perfeito, Carlos, perfeito. Uma outra pergunta que eu gostaria de colocar. O senhor, ele foi crescendo à medida que foi desenvolvendo as empresas, desenvolvendo a mentalidade e tudo mais. Com certeza, os amigos que não acreditavam no senhor lá atrás veio procurar o senhor depois. Com certeza, outras pessoas veio procurar o senhor para que o senhor pudesse ser o mentor dessas pessoas. Quantas pessoas o senhor tem aí na sua cabeça e direta e indiretamente que o senhor acredita que o senhor transformou em milionários? Essa pergunta, Danilo, é difícil de você ter uma resposta precisa. Por quê? Já faz cerca de 25 anos que eu sou um autor e eu escrevo livros justamente sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre sucesso, e muitos dos meus leitores, eles utilizam essas técnicas, esses conceitos, esses princípios que eu apresento na aplicação do seu negócio. Eu tenho assim a satisfação de, com frequência nas mídias sociais, receber mensagens desses que são os leitores, aplicar os conceitos ou assistir uma palestra e em determinado momento tiveram a grande virada da sua vida. Então, eu não sei, só sei dizer que são milhares de pessoas. Enquanto eu estava ainda no processo da Wizard, você deve ter acompanhado, muitos dos franqueados que começaram do ponto zero se transformaram em milionários. Então, posso dizer para você que milhares de pessoas são beneficiadas de alguma forma com os conceitos que eu apresento. Olha, eu sou a prova disso, pessoal. Posso dizer para vocês que depois que eu comecei a estudar com o Carlos, depois que eu comecei a entender os conceitos que ele passou, que eu comecei a buscar mais informações,
Hoje eu sei que eu posso conseguir muitos e muitos milhões, depende única e exclusivamente de mim. Então, muito bom, Carlos, e volto a dizer, obrigado novamente por todo o conceito. Pessoal, coisa bem importante, os livros do Carlos vai ficar todos descritos aqui no vídeo, vocês podem também pesquisar sobre os livros deles, vocês vão adorar, tá bom? Bom, outra pergunta aqui que eu gostaria de colocar é, na sua jornada, algumas literaturas foram essenciais para a formação da sua mentalidade. O senhor tem algumas referências de livros que o senhor leu, de algumas literaturas que o senhor acompanhou a sua jornada e que acompanha até hoje? A leitura de material que te eleva, material que te motiva, que te desafio, é uma constante na vida de qualquer empreendedor bem-sucedido. Mas tem algumas literaturas e algumas leituras que marcam pela sua essência, pela sua, digamos assim, profundidade e pela sua perenidade. Eu vou citar apenas dois, porque eu tenho observado na vida de vários empreendedores bem-sucedidos que essas referências sempre estão presentes. Dois livros que eu li e reli várias vezes e já tem mais de 100 anos de existência, de lançamento. Um deles se chama Pense e Enriqueça, autor Napoleon Hill. Eu já tenho viajado várias partes do mundo, Europa, Ásia, Estados Unidos, e em vários seminários esse livro sempre vem à tona. Alguém vai dizer, mas Carlos, esse livro tem mais de 100 anos. Você tem razão, tem mais de 100 anos. Ah, mas os exemplos que estão lá não se aplicam hoje. Você tem razão, os exemplos que estão lá talvez não se apliquem hoje. Mas os conceitos, os princípios, as técnicas, elas são contínuas, são constantes. Valeram há 100 anos atrás, valem hoje, daqui 100 anos vão continuar valendo. Então, qualquer pessoa que esteja em busca do sucesso, essa é uma literatura que eu recomendo. Tem um outro livro que me impactou muito, que eu li várias vezes, foi escrito há 50 anos, chamado A Universidade do Sucesso, de Og Mandino. Também é um livro que alguém vai dizer, esse é um livro desatualizado. Concordo, é desatualizado, mas os conceitos, os princípios, as técnicas são contínuas e vão ser válidas hoje, assim como foram no passado, como serão no futuro. Agora, por outro lado, vocês sabem que eu sou uma pessoa de fé. Então, a Bíblia faz parte da minha leitura e o livro de Mórmon faz parte da minha leitura também. Então, esses livros milenares e de cunho espiritual têm princípios que nos moldam, eles de alguma forma nos inspiram, nos dão coragem, nos dão esperança e nos dão a garra para nós seguirmos avante. É verdade, e eu também sou a prova disso. Muito bom, Carlos, muito bom. Carlos, no mundo de hoje, onde tem muita informação, eu digo para várias pessoas que eu converso hoje em dia que a gente está na área da informação, mas eu acredito que a próxima área é a área da ação. Porque hoje a gente tem informação em abundante, mas pessoas que não colocam em prática toda a informação que tem, acabam não conseguindo vencer. Pelo menos é uma opinião que está sendo formada na minha cabeça. E eu acredito que várias pessoas, e também o senhor já deve ter passado por um momento que tinha muito conteúdo, e o senhor se via um pouco perdido, não sabia quem acompanhar, quem seguir, o que fazer, né? E a pergunta que eu falo para o senhor é, o senhor acha importante ter um caminho a seguir, ter uma pessoa, um mentor que o senhor pode seguir, e só depois que o senhor tiver algumas realizações parecidas com aquele mentor, o senhor muda de pessoa, muda de pensamento? O que o senhor pensa sobre isso? Danilo Aparecido e a nossa audiência que está sintonizada conosco, essa é a mais pura realidade. Hoje, a informação, ela é em abundância ilimitada. E você tem que ser muito seletivo, muito criterioso naquilo que você vai gastar o seu tempo. Porque a informação é ilimitada, mas o nosso tempo é limitado. Então, se você não for seletivo, você pode acabar dando tiro para todos os lados e no final não caçando nada. Então, meu amigo, selecione, seja um mentor ou 2 mentores, selecione uma área do conhecimento que você vai se focar naquela área e persiga, percorra, invista, busque aquele conhecimento, busque aquela aproximação, busque aquele desenvolvimento pessoal, uma coisa de cada vez. Não adianta você querer abraçar o mundo de uma vez só, que você não vai conseguir. Então você tem que ter essa capacidade de dizer não. Isso é difícil, Danilo. Dizer não para muitas coisas boas que você gostaria de fazer, mas o desafio não é escolher entre o bom e o ruim. O desafio é escolher entre o bom e o melhor e o importante e o essencial. Perfeito, perfeito. Carlos, e para a gente encerrar, né, a nossa última pergunta aqui, é o seguinte: o senhor achou alguns mentores que o senhor perseguiu, percorreu e realizou.
Qual foi o preço que o senhor teve que pagar para conseguir estar próximo a esses mentores, para conseguir pegar conhecimento deles, para conseguir estar ali com a mentalidade voltada para aquilo? O que o senhor teve que fazer para conseguir a intenção deles? Posso responder numa única palavra, Danilo? Claro. Humildade. Excelente. Sabe por quê, gente? Tem muita gente, lamentavelmente, que é arrogante. Ele pensa que sabe tudo e que se ele for bater na porta de um conhecido, de um mentor, de um líder, ele vai estar sendo diminuído. Eu acho que toda pessoa que progride, ele tem que ter essa característica da humildade, para saber que somos eternos aprendizes e a cada dia estamos aprendendo conceitos novos, nos renovando, nos moldando e, certamente, realizando coisas novas. Nossa, que resposta sensacional. Muito obrigado, Carlos. Okay. Muito obrigado, pessoal, por vocês terem assistido esse vídeo. Espero que realmente possa ter uma mudança significativa na vida de vocês, como está tendo na minha. O Carlos é um grande parceiro e eu tenho uma frase que eu gostaria que vocês pensassem. Treine, 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 treine até que você se torne parceiro da sua maior referência. Obrigado, Carlos Luiz. Sucesso, parabéns. Valeu.